É isso aí, galera, e começando mais um vídeo aqui com o Vascaíno, e hoje teve Vasco e Olímpia, parceiro. Copa Sul-Americana, Renato Gaúcho bastante criticado pela forma de fazer o time jogar, com seu jogador reserva e deixando simplesmente todo o titular ali no banco, ou então a galera nem viaja, não importa. O importante é que o time que tá jogando é reserva e a galera tá caindo em cima. Mas onde o Vasco consegue vitória de 3-0, surpreendendo todo mundo, simplesmente pela desenvoltura do time. Na minha opinião, o Renato Gaúcho entrou com o time mais reserva do que o reserva passado. Pelo fato de que teve jogador ali que muitas das vezes é reserva dos titular. E simplesmente hoje estava aí como terceiro reserva. Se o titular não joga e quem jogou aí simplesmente representou, lembrando, esse Inestrosa aí, na minha opinião, ele simplesmente tá sumido. Desde que ele foi contratado pelo Vasco, não mostrou para o que veio. Ele simplesmente está me surpreendendo porque a expectativa dos lances que estavam mostrando sobre ele, na minha opinião, o cara não tá demonstrando nada até agora. 0, 0, 0. Um dos piores investimentos aí do Vasco. Esse tal de Brenner aí já fez gol pelo Vasco, mas mesmo assim não consegue assumir toda a responsabilidade que seria para ele ali, como uma grande contratação que ele foi, simplesmente para estar carregando o Vasco nas costas, ou ser um dos grandes representantes aí do time do Vasco. Minha opinião, ele é reserva com certeza. Isso aí é indiscutível. E outra, ainda depois do David, que na minha opinião, o DVD é muito mais importante no time do que ele. Agora vamos estar entrando aqui em certos pontos, certo detalhe em relação ao jogo. Pumita Rodrigues, aquilo que eu sempre falei, ele é um lateral, mas que simplesmente é ofensivo. Capacidade de defesa dele é quase que nula, é quase que zero. Ele é um jogador que se apresenta bastante na área e a ponta ali pode ter certeza que é dele, parceiro. Ele vai estar sempre ali na frente representando o Vascão, mas com isso deixando a parte de trás ali defensiva totalmente descoberta. Na minha opinião, não tem que tirar o Puma, deixar ele simplesmente fora dos jogos, e sim adaptar essa qualidade que ele tem, que simplesmente é aparecer e se apresentar lá na frente, principalmente sendo um dos artilheiros do time. Ele simplesmente aí tem esse background aí que favorece o time do Vasco, porém tem que fazer uma escalação que ou um zagueiro cobre ou um cabeça de área ali cobre toda vez que ele subir. Meu irmão, não tem como ficar tirando todas as qualidades do seu jogador, porque você quer que ele faça as duas funções. Se ele não consegue defender, não fica simplesmente oprimindo o cara, deixando ele de fazer o melhor que ele pode ali no ataque, para estar simplesmente se fechando ali e querendo simplesmente se suprimir ali a fazer a função que não tá simplesmente ao alcance dele. Deixa ele à vontade, partindo pro ataque, representando, fazendo gol, dando passe, porque simplesmente ele é ofensivo e não tem o que discutir. Agora o argentino jogou bem, na minha opinião, em cima das suas limitações. Não tem velocidade, não tem capacidade de drible, mas deu para perceber que o cara simplesmente, presença de área ele tem principalmente para cabeceio. Ele, na minha opinião, é um Verratti melhorado. Qualidade com bola no pé, o parceiro ele é meio perdido. Teve a oportunidade ali que ele tentou cabecear de uma distância tão grande que poderia ali ele sozinho dominar, botar no chão e fazer o gol. Mas mesmo assim isso não é uma crítica e simplesmente reconhecendo a limitação do jogador. Agora não pode esquecer, parceiro. Nedson simplesmente sempre foi criticado por mim. Nunca apresentou futebol a favor do Vasco. Depois da cirurgia ele veio melhorando, parceiro. Depois de 2 anos, se eu não me engano, sem fazer gol, o cara fez gol agora, mas hoje foi merecido. Além do gol, deu 2 passes para gol aí. Principalmente o passe pro Pumita Rodrigues tá fazendo aquele golaço que ele fez ali. Primeiro gol do Vasco nessa partida. Meu irmão, na minha opinião, próximo jogo aqui, Vasco e Flamengo. Nedson tem que ser jogador titular. Adson, desculpa pessoal. Adson tem que ser jogador titular. E também, lembrando aqui, o português aí, simplesmente o Moreira, não tem condição de estar como titular no Vasco da Gama. Ele tem futebol, tá numa fase decadente e simplesmente não consegue desempenhar um bom futebol novamente. Esse português aí do ano passado simplesmente conseguiu trazer o Vasco ali uma válvula de escape. Mas esse ano ele não tá conseguindo se encaixar. E outra, esse ano parece que ele só vive cansado.
Ele simplesmente não consegue manter uma partida inteira jogando bem. Isso aí, na minha opinião, é um absurdo. Um jogador que só faz isso, parceiro. E outro, ele também não tá idoso, não. Meu irmão, o cara parece que é cansado, mas mesmo assim, hoje meteu gol e, na minha opinião, não tem como deixar ele fora do time. Porque, por mais que ele tenha muita limitação, o time em si, no geral, também é muito decadente. E outra, agora tem que simplesmente lembrar aí do Rojas. Rojas, camisa 10, ficou no lugar do Felipe Coutinho. Felipe Coutinho, a galera simplesmente deixava ele lá em cima. Mas, na minha opinião, nessa passagem pelo Vasco, ele só estava jogando com o nome. O nome Felipe Coutinho é que levava ele lá em cima. Parceiro, que ficou no passado, ficou, parceiro. Ele simplesmente não estava jogando basicamente nem um terço do que ele jogava pelo Liverpool. Parceiro, não queria que ele fosse o melhor de todos, assim como ele foi no Liverpool. E sim apresentasse bom futebol, ou no mínimo força de vontade. Tá com bola no pé, faz algo. Nada demais, porém produz pro time. Agora tá sem bola, não tem sangue, não tem corrida, não tem... o cara não participa do time. Toda vez que o time tá sem a bola, é um jogador a menos, simplesmente pra tá defendendo. Parceiro, assim não dá. Tem que reconhecer que o Vasco é limitado, tem que reconhecer se quer jogar no Vasco, tem que ter força de vontade, porque ali todo mundo sabe. O que falta de qualidade, parceiro, você tem que simplesmente somar com a vontade. Se você não tem vontade, então não tem como ajudar. Agora o Rojas tem vontade, botou a camisa 10 nas costas e tá representando. É passe, é gol, é de tudo. Parceiro, não tem o que discutir. Rojas simplesmente é um dos melhores jogadores do Vasco, assim como Andrés Gomes. Andrés Gomes, primeiro jogador do Vasco. Rojas, segundo, é indiscutível. Lembrando do Jardim também, que nessa partida não precisou de muita coisa, não fez basicamente quase nada de relevante. Porém, Jardim é um dos grandes jogadores do Vasco aí. Simplesmente é um cara que, se saísse hoje, faria falta. Isso aí você pode ter certeza. Galera, e essa aí é a minha opinião do jogo de hoje. Lembrando que tem Vasco e Flamengo agora. Meu irmão, tá preparado, Mengue? O Vascão vai vir com sangue nos olhos. Os reservas estavam jogando, já meteu 3-0. Agora é o titular pra cima deles. E na minha opinião, Adson é titular nessa próxima partida. Dê uma oportunidade pro garoto. Na minha opinião, ele não é um craque, porém tá jogando com vontade, tá se recuperando. E é claro, nada melhor do que botar o nome dele agora, num clássico contra o Flamengo, parceiro, que aí é rivalidade total. É isso aí, pessoal, essa é a minha opinião. Meu nome é Gui Gomes, esse é o canal Pitaco. Deixe lá nos comentários, próximo jogo, Vasco-Flamengo, quem ganha? Quero ver aqui quem acerta. É isso aí, galera, valeu, tamo sempre junto. Não se esquece de se inscrever, deixar o like, compartilhar pra gente estar crescendo cada vez mais. E até o próximo vídeo.